Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um Market Sit Down, uma parceria entre a Bodiva e o Clube da Misha. Hoje nós vamos falar sobre a capitalização via Bolsa de Valores para pequenas e médias empresas e temos como convidados o Nivaldo Matias, que é, por sinal, coordenador do Departamento de Desenvolvimento de Mercado da Bodiva. Seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite a todos. Temos também aqui o engenheiro Braulio de Brito, ou simplesmente Braulio de Brito, né? Presidente da Associação das Empresas Contratadas para a Indústria Petrolífera. Seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite. E, por final, Pedro Graça, diretor do Departamento de Mercados ou de Pequenas e Médias Empresas do Banco Milênio Atlântico. Exatamente. Seja boa noite, bem-vindo. muito obrigado. Tá, por nada. Começo pelo Nivaldo. Nivaldo, recentemente acompanhamos a privatização de 3 bancos e quero então saber quais são os fundamentos para o processo de financiamento das pequenas e médias empresas. Obrigado, Cristina, mais uma vez. Deixa-me só aqui, permite-me só fazer aqui um pequeno enquadramento daquilo que é o momento da Bodiva, né? A Bodiva neste ano 2022 atingiu um marco histórico muito importante para nós, que foi a ativação do mercado de bolsa, onde tivemos então, e temos a data de hoje, já 2 aberturas de capital, nomeadamente do Banco Caixa e do Banco BAE. No âmbito do processo de privatizações, o Estado definiu a venda do seu capital via bolsa, com a venda das ações dentro do Banco BAE e dentro do Banco Caixa, sendo que inicialmente este processo começou em dezembro de 2021 com a privatização do Banco BCI, num modelo de leilão em bolsa. No entanto, a Bodiva tem vindo a crescer naquilo que são os seus volumes de negociação, e para termos aqui uma pequena nota, em termos de interesse junto daquilo que é a nossa praça financeira, a Bodiva, a data de hoje, tem cerca de 42 mil contas custódias. No entanto, a Bodiva continua a procurar soluções dentro do mercado angolano, no sentido de poder disponibilizar para os agentes econômicos que precisam ou que venham a precisar então desses capitais para poder financiar aquilo que são as suas atividades. E dentro disso a Bodiva tem feito relações, tem estreitado relações com os mais variados parceiros, nomeadamente os bancos, associações, que temos aqui também hoje aqui o Dr. Pedro e o Dr. Braulio Brito a representar as associações e banco, para que efetivamente possa identificar e preparar as empresas no sentido de elas poderem então decidir o formato da sua capitalização. No entanto, a Bodiva procura, ainda dentro daquilo que é o seu plano de ação, poder evoluir no sentido de poder ter novos segmentos, nomeadamente ligados à área do mercado sustentável, com o ESG segment que queremos lançar. Estamos também atentos a olhar para um segmento de mercadoria, de commodities, no sentido de podermos também negociar produtos agrícolas que sejam produzidos no nosso mercado. Estamos a olhar também para outros segmentos de ativos imobiliários, estamos a olhar também para segmentos de cobertura de risco, no sentido de poder mitigar o risco da taxa de câmbio, taxa de juro, mas a Bodiva efetivamente tem olhado e tem estado bastante atenta naquilo que é a aproximação aos agentes económicos para encontrar soluções, como disse. No entanto, olhando para aquilo que é a realidade de hoje, como disse, nós temos vindo a aumentar os nossos volumes de negociação e também olhamos para aquilo que são as barreiras que temos vindo a encontrar junto dos mais variados agentes económicos. E, no entanto, ao longo de alguns anos nós não conseguimos ativar o segmento de ações e, no entanto, fizemos um trabalho que vem, na verdade, desde 2020, junto dos nossos agentes económicos, nomeadamente bancos, empresas de auditoria, associações, para conseguirmos perceber quais seriam as barreiras, as dificuldades destas empresas em juntarem-se à Bolsa. E percebemos que naquilo que é o contexto e aquilo que é a nossa participação até mesmo internacionalmente, com a nossa presença numa organização das Bolsas da África Austral, olhando para aquilo que é a inclusão financeira, percebemos que tínhamos que criar espaço também para empresas de menor porte, porque os requisitos atuais são requisitos muito mais exigentes, que obrigam a um outro tipo de preparação. E então, nesse trabalho, foi nesse trabalho que teve um esforço enorme de todos, conseguimos perceber que haviam espaços em 2 pontos essenciais. E esses 2 pontos não resumem necessariamente aquilo que são os requisitos principais, mas que poderiam eventualmente ser constituídos como as maiores barreiras. Porquê? Porque envolviam custos avultados daquilo que é o próprio serviço,
e o outro que é mais tranquilo, que tem a ver mais com aquilo que é planificação e estratégia. Então, falo-vos essencialmente daquilo que é o custo da auditoria e falo-vos do plano de negócios. No custo da auditoria, nós percebemos que as pequenas, ou melhor, se me permitirem, as grandes empresas têm muita dificuldade também em cumprir esse tipo de serviço, porque é um serviço caro. Então, se para elas é muito caro, imagina para as pequenas e médias empresas. Então, percebemos que teria que haver aqui uma solução para que as empresas pudessem apresentar os seus relatórios e contas, também auditados, também supervisionados por peritos contabilistas, não é? Por empresas que percebam daquilo que é a leitura contabilística. E então percebemos que havia espaço para que um perito contabilista, na pessoa individual, pudesse auditar as contas das pequenas e médias empresas. Isso iria drasticamente baixar o custo desse serviço. E prontamente, naquilo que foi o nosso resultado do estudo, nós conseguimos recomendar o nosso regulador, a Comissão do Mercado de Capitais, que prontamente aprovou, fez alteração, portanto, no regulamento, que permite então que o perito contabilista na pessoa individual pudesse fazer esse serviço, reduzindo significativamente o custo desse serviço de auditoria. No entanto, depois olhando para uma questão mais de planificação, mais de estratégia, o regulamento hoje também permite que o plano de negócios, ora então apresenta com um limite de 5 anos, pudesse hoje ser, ou poder estar num limite de 3 anos. Hoje em dia, então, a empresa, a pequena e média empresa, deve apresentar um plano de negócios no máximo de 3 anos. No entanto, o que nós temos vindo a perceber com a ativação deste segmento é que existe um interesse muito grande. Nós, naquilo que é a nossa parceria com os agentes económicos e com alguns parceiros específicos, nomeadamente o INAPEM, que foi, portanto, peça fundamental para que nós também pudéssemos alterar o regulamento, tem vindo a trabalhar junto de 30 empresas, né, no ponto de vista de as preparar para que elas efetivamente num curto espaço de tempo, diria num curto, médio prazo, possam então equilibrar também a sua fonte de financiamento contando com o mercado de capitais, né? Então isto é um trabalho que poderá acontecer num curto, médio prazo. Muitas das empresas, na verdade, já iniciaram esse trabalho, mas estão ainda a considerar o momento certo para poder juntar-se então naquilo que é o financiamento via mercado. Por outro lado, existem outros requisitos que também devem ser apresentados, nomeadamente a apresentação de um prospecto. Este prospecto, na verdade, vai radiografar aquilo que é a condição da oferta, vai mostrar a condição da empresa, aquilo, né, dentro das variáveis financeiras, contabilísticas, mesmo estratégicas, para que efetivamente o investidor da praça financeira angolana possa ter conhecimento desta informação e possa então tomar a decisão de investimento junto daquela empresa. Braulio, pode dizer-nos que tipo de impacto tem esse tipo de capitalização via bolsa para as empresas do setor petrolífero? Sei que exista pequenas e médias empresas dentro desse segmento. Primeiro, mais uma vez, saudar-vos e saudar a iniciativa que vocês têm estado a desenvolver em termos de providenciar a informação e conhecimento essencialmente para a nossa juventude e também para os nossos empresários, no caso. Só para fazer um enquadramento rápido, eu iria fazer uma breve introdução do que é a ICIPA, que é a Associação das Empresas Prestadoras de Serviço do setor de petróleos e gás do nosso país. A associação incorpora cerca de um pouco mais de 200 empresas, todas elas prestadoras de serviço no nosso país, desde pequenas, médias e empresas de grande porte, portanto, sem mencionar nomes, mas e também nós funcionamos como a plataforma de comunicação entre as várias empresas do setor, no caso as empresas prestadoras de serviço, com os principais stakeholders da indústria. Stakeholders quer dizer o Ministério, por exemplo, a AGT no caso, a Bodiva, a banca e todos os outros setores e órgãos que de uma forma ou de outra fazem parte da vida da indústria petrolífera angolana. E obviamente somos também, por inerência das empresas, dos serviços que nós prestamos, somos também um dos principais promotores do conteúdo local em Angola, portanto por via do emprego de pessoas, formação, desenvolvimento, crescimento profissional, bem como por via da transferência de tecnologia ou implementação de novas tecnologias ou tecnologias no nosso país
portanto, no caso, no setor petrolífero. Em relação à pergunta que faz especificamente, sim, de facto, um dos principais problemas na consolidação e desenvolvimento do conteúdo local é efetivamente a falta de financiamento, falta de poder financeiro, falta de liquidez das empresas, essencialmente angolanas, no setor e, de uma forma geral, na economia do nosso país. Portanto, com isso dito, aliás, a iniciativa que a Bodiva está a colocar no mercado é inquestionavelmente muito bem-vinda e, para além disso, muito necessária, até mesmo porque acaba por forçar, de alguma forma, os bancos a fazerem parte deste processo. Porque o que nós temos estado a ver, e tem sido uma fonte recorrente de crítica à banca, é que nós não sentimos o conforto, o suporte e muitas vezes até a vontade efetiva dos bancos acolherem esta necessidade, este gap que o mercado angolano representa, precisa. De formas que, portanto, sem alongar-me bastante, diria que é realmente necessária, é uma iniciativa necessária e tenho a certeza que ela será abraçada veementemente por parte das empresas angolanas, porque é, na realidade, um dos nossos principais obstáculos, uma das nossas principais dificuldades para o crescimento, para o nosso crescimento, quer seja em termos de eficiência, portanto, eficiência tecnológica exige recursos financeiros, formação e desenvolvimento do pessoal exige recursos financeiros e depois as próprias transações, quer sejam de equipamentos, produtos, etc., capacidade tecnológica para podermos concorrer em relativa igualdade com empresas estrangeiras que também operam no nosso país. Pedro, como disse o Braulio muito bem, não é? Esta iniciativa da Bodiva é ainda para nós muito recente e até então estávamos habituados a um modelo de financiamento bancário. Quais são as principais características do mercado de pequenas e médias empresas no nosso país? Cristina, muito obrigado. Antes de mais, gostaria de agradecer a oportunidade que vocês concederam ao Atlântico em estarmos cá presentes. Agradeço também à Bodiva por esta excelente iniciativa. E o que eu queria dizer é, nós, muito recentemente no Atlântico, criamos e desenvolvemos a Direção de Pequenas e Médias Empresas. Ainda estamos no processo de aprendizagem, portanto, conhecer os hábitos, as tendências de consumo, de poupança, de investimento dos micro ou dos subsegmentos que temos. As microempresas são diferentes das pequenas e as pequenas são diferentes das médias, têm comportamentos completamente diferentes e estamos no processo de aprendizagem a tentar melhorar o nosso serviço, a nossa oferta, a que vá de encontro às necessidades destes subsegmentos. É importante também dizer que a Bodiva aparece no mercado, se assim poderia dizer, de uma forma muito agressiva e num momento bastante oportuno. Mas é importante recuarmos um pouco no tempo e percebermos as dores do crescimento que as PMEs têm em Angola e o próprio contexto socioeconómico em Angola. Temos muitos empreendedores que têm ideias, mas pela falta de preparação de gestão de riscos, de marketing, gestão de recursos humanos, etc., não conseguem desenvolver um plano de negócios estruturado que, consequentemente, não conseguem vender a sua ideia, o seu sonho, e dificilmente a banca ou outros investidores conseguem financiar este tipo. Exatamente, acreditarão naquele projeto e colocarão fundos para que aquela ideia avance. A banca, de forma muito tradicional, óbvio que estabelece uma relação de confiança com os clientes e tenta identificar alguns elementos que mitiguem o risco nas operações de crédito. Tendencialmente, os clientes em Angola reclamam da banca e dizem que é burocrática, é lenta, é caro, pedem-nos garantias, tem que ter um avalista, mas efetivamente é um processo de mitigação de risco para que o financiamento seja concedido. Com esta iniciativa da Bodiva, eu diria que, no cômputo geral, se olharmos para o mercado, vai obrigar a que os bancos se posicionem de uma forma diferente, porque nós não concorremos, há espaço para todos,
a pequena e a média empresa pode dirigir-se ao Atlântico e solicitar um crédito, mas se tiver um sonho, uma ideia bem estruturada e a própria empresa estiver bem organizada, pode capitalizar-se via bolsa. Portanto, há um conjunto de etapas que nós temos percorrido neste processo de conhecimento das nossas pequenas e médias empresas para que o crédito ou o acesso ao crédito seja cada vez mais flexível, que os nossos empreendedores consigam perceber que há um conjunto de etapas que devem ser cumpridas antes de solicitarem o crédito e claramente que os gestores atlânticos estão habilitados, preparados para que consigam aconselhar financeiramente ao microempreendedor, ao pequeno, ao médio, a estarem preparados administrativamente, comercialmente, financeiramente, a solicitar o financiamento e alavancar o seu negócio. O Braulio dizia há pouco tempo que mesmo dentro do setor de oil and gas, que é um setor altamente líquido, também existem dificuldades de tesouraria. A banca sozinha não consegue satisfazer estas necessidades e, portanto, parabenizo mais uma vez esta excelente iniciativa da Bodiva na criação de um mercado, de um segmento diferenciado para PMEs com a adequação dos princípios que sejam mais favoráveis para pequenos e médios empreendedores, que de certa forma sairemos todos a ganhar. Certo. É um bom caminho, um bom princípio e nós, enquanto elementos do sistema financeiro angolano, estamos extremamente felizes e satisfeitos por termos uma nova via de financiamento que diretamente ajudará os nossos clientes a estarem melhor preparados, a estruturarem operações e terem uma relação comercial com o banco financeiramente mais sólida e melhor estruturada. Boa. O Nivaldo disse inicialmente que um dos requisitos para que as empresas pudessem fazer parte da Bolsa de Valores era a questão de ter a contabilidade organizada, as contas devidamente apresentadas. Além deste requisito, que é por sinal crucial, há outros por detrás, não é? Há um custo, disse que aqui é uma redução de custos, não é? Na questão da apresentação de prospectos, auditoria e essas coisas. Há requisitos mais profundos para que os pequenos e microempreendedores consigam, de facto, entrar na Bolsa de Dívidas e Valores de Angola? Bem, deixa-me só aqui esclarecer aqui um ponto. A redução não tem a ver necessariamente com o processo. É efetivamente mais barato comparativamente com uma empresa grande. O custo que falava que era essencial para a redução era no serviço de auditoria. O serviço de auditoria em Angola ainda é um serviço muito caro para as grandes empresas. E havia aqui espaço e necessidade de que as pequenas e médias empresas também cumprissem esse requisito, que é de ter o relatório e contas auditado. E nesse sentido elas não têm força financeira para poderem pagar um serviço de auditoria numa empresa de auditoria dentro dos Big Four. Entretanto, havia aqui espaço para que o perito contabilista, inscrito na CPCA, na Ordem e Peritos de Angola, Ordem e Peritos Contabilistas de Angola, inscritos, pudessem fazer essa auditoria à pequena e média empresa. E claro que, sendo uma pessoa individual, inscrito na Ordem, o custo seria muito, muito mais baixo. No entanto, mas aqui uma parceria, entre aspas, com estes órgãos para que efetivamente estes custos sejam reduzidos? Sim, há aqui uma parceria, eles próprios também foram enquadrados neste processo de remodelação do próprio regulamento. No entanto, o que nós esperamos é que os peritos contabilistas, e podem depois estar atentos ao site da própria Comissão de Mercado de Capitais, estará também já brevemente a lista dos peritos contabilistas, os seus contactos, para que as empresas possam então contactar esses peritos contabilistas que estarão segmentados por províncias. Não é? No entanto, o que eu gostava aqui de salientar é que este segmento, e há muita coisa para se dizer, mas este segmento vai permitir que as pequenas e médias empresas sejam visíveis ao mercado. E aquilo que nós temos vindo a ver, como disse também há bocadinho, o interesse, o apetite por parte do investidor angolano tem vindo a ser maior. E é preciso que haja um contrabalanço no ponto de vista de haver mais instrumentos
que permitam que os investidores possam tomar a decisão e diversificar aquilo que é o seu investimento. Mas para isso é preciso que hajam efetivamente emissões, não é? No entanto, nós hoje temos já as ações do Banco BAE, do Banco Caixa, como disse. Futuramente teremos temos vindo a trabalhar com outras empresas, isto dentro do mercado de bolsa, onde apresenta requisitos mais exigentes, e aquilo que nós hoje apresentamos no segmento de pequenas e médias empresas são requisitos mais flexíveis. Ainda assim, são requisitos que não podem desvirtuar aquilo que é o papel da bolsa. Isto porquê que eu estou a dizer isto? Porque é preciso entroncar naquilo que é a visibilidade que as empresas podem ter, não só para o mercado angolano, mas para o mercado no exterior. E hoje em dia a bolsa já registrou no mês de março, abril, o primeiro grande investimento por parte do investidor estrangeiro, que investiu cerca de 10 milhões de dólares em dívida pública. A questão que fica é, se existisse outro tipo de instrumento, esse investidor eventualmente já poderia aqui repartir o seu investimento pelos mais variados instrumentos que pudessem existir aqui na praça financeira angolana. No entanto, ele, para o poder fazer, ele precisa de confiança, ele precisa de ter acesso à informação da empresa, e esta informação, a principal é logo a financeira. Perceber qual é a saúde financeira que a empresa tem, perceber quem é que gera esta empresa, perceber para onde é que esta empresa quer ir. Mais do que a atividade onde ela está concentrada, ele precisa de perceber qual é o caminho que essa empresa quer seguir, porque ele vai usar e vai arriscar aquilo que são as suas poupanças, né? Então ele, enquanto investidor, vai precisar de ter acesso a essa informação. E a bolsa, com base naquilo que são os seus próprios requisitos, obriga que as empresas apresentem periodicamente estes resultados, auditados, naquilo que é o ano financeiro ou contabilístico, e depois, semestralmente, relatórios preliminares que possam permitir que o investidor consiga acompanhar a empresa todo o minuto para que esteja confiante e que permita depois sair ou reforçar aquilo que é a sua posição. No entanto, as pequenas e médias empresas podem emitir ações como obrigações. Obrigações, estamos a falar de serviço de dívida, onde ela emite um papel que na verdade consegue melhor ou mais facilmente gerir aquilo que é o seu fluxo de caixa, porque vai lhe permitir definir períodos de pagamento de juro mediante aquilo que for a maturidade desta obrigação, e somente no fim é que vai pagar o seu capital. No entanto, na parte das ações, vai permitir que o capital seja aberto e permite então a entrada de novos sócios dentro daquele capital. É claro que aí poderemos ter aqui questões mais difíceis de entendimento, o que for, mas dependendo do capital que for aberto, poderá sempre haver entendimento e poderá sempre receber investidores que venham com novas ideias, que sejam sócios que venham trazer mais-valia. E nesse sentido, nós também aqui contamos com a experiência dos bancos e também com aquilo que é a expertise que as associações têm, no ponto de vista de guiarem essas empresas a atingirem esses níveis que são exigidos pela Bolsa. E nós, nesse sentido, junto dos 23 bancos e das mais variadas associações, temos feito esse trabalho no sentido de poder apresentar e dispor todo o tipo de informação para que o potencial emitente possa perceber qual o caminho que pode seguir e tomar uma decisão, então, de emitir aqui um instrumento, um valor mobiliário. Braulio, sendo que ainda nosso país é muito dependente do setor petrolífero, consegue de forma antecipada prever ótimos resultados para as pequenas e médias empresas desse setor? Sim, com certeza. Como eu disse, um dos grandes proveitos deste programa é que vai obrigar que as empresas se tornem mais eficientes na sua gestão administrativa e financeira. Melhorem os seus conceitos de literacia financeira, melhorem a sua gestão, não é? Interna. Portanto, estamos aqui a falar de processos de auditoria, que é ainda um mal que inferna a nossa comunidade empresarial. Somos muito aversos a auditorias porque não estamos habituados. O sistema não nos habituou, não nos força a fazermos auditoria às nossas contas. A gestão transparente, temos geralmente as pequenas e médias empresas são tituladas pelos próprios, portanto os acionistas, que a grosso modo são 1, 2 ou 3 pessoas. Muitas vezes são familiares ou amigos de longa data.
e isto quarta, em grande medida, a capacidade das empresas serem completamente transparentes. E já também a questão social, né? Portanto, a envolvência social do nosso país obriga que muitas vezes os acionistas não queiram esperar pelos dividendos no final do ano, porque vão sempre surgindo problemas, não temos planos de negócio estruturados, ou quando os temos, não cumprimos, porque quando há uma derrapagem, nós vamos ao cofre da empresa, quando há uma derrapagem pessoal, ou mesmo da empresa, nós vamos aos cofres da empresa, porque não temos mecanismos de suporte financeiro, ou não tínhamos, ou não temos suficientes mecanismos de suporte financeiro, portanto, os próprios preceitos de compliance, etc. Portanto, estou aqui a dizer é que estes programas, né, aliados, e não é crítica, é uma observação ao suporte que a banca comercial já nos vai dando, vai permitir que as empresas, no contexto das pequenas e médias empresas, comecem a crescer com mais vigor, com mais retidão, robustez e retidão em termos de gestão administrativa ou financeira. Consequentemente, essas empresas, as pequenas e médias empresas, vão se tornar mais eficientes. Mais eficientes tornam-se mais competitivas ganham mais negócio. Portanto, há aqui um efeito, digamos, de bola de neve, que acaba por permitir que, ao fim do dia, elas consigam obter mais negócio, mais rendimento, que, eventualmente, também, para além de filtrar, não só para o próprio ecossistema das empresas, filtra também para o país, filtra também para a comunidade ao largo. Portanto, aqui parece ser uma iniciativa que só está dirigida às pequenas e médias empresas, mas quando nós formos fazendo o entendimento da cadeia de valores que estas iniciativas trazem, vemos com alguma clareza o potencial que ela traz, né, para o desenvolvimento do país. Portanto, vamos criar empregos, vamos, como eu disse, gerar mais capital, mais dinheiro, numa linguagem mais terra a terra, e, consequentemente, começarmos a criar alicerces para termos uma economia mais robusta, porque, como nós sabemos, o crescimento, um dos pilares do crescimento de uma economia está efetivamente no crescimento e desenvolvimento das pequenas e médias empresas e de uma banca robusta, em que o cidadão, as empresas, têm melhor entendimento, né, a tal literacia económica ou financeira, de risco, compliance, gestão de uma forma geral. Pedro, a quando da sua abordagem disse que as pessoas, né, ou propriamente os pequenos e microempreendedores, têm inculcados nas suas cabeças de que o processo de financiamento bancário é burocrático. Mas será que essa questão também está ligada ao perfil do próprio empresário, do próprio empreendedor? É uma boa questão. E fez-me a questão, mas eu também dirigi essa questão à Bodiva, porque no final do dia o processo de solicitação de um crédito no banco, na banca, passa por um conjunto de cumprimentos de requisitos que hoje os investidores já dizem que são muitos e são pesados. Olhando para o que o Nivaldo disse, será que os pressupostos que a Bodiva identificou, mesmo reduzindo, continuam a ser pesados, burocráticos ou não? Portanto, deixo aqui a questão no ar, mas também queria dizer que o investidor angolano, o empreendedor angolano, por questões socioculturais, tem uma forma de ver o mercado e de fazer negócio muito própria. A partilha de informação, o modelo de gestão. Olha, há pouco tempo dizia que muitas dessas empresas são empresas quase que familiares e que a gestão ou as decisões são tomadas ao pequeno almoço, ao jantar. Tanto quanto empírica, né? Exatamente. Não Informal, empírica nem sempre, muitas vezes informal, porque existe essa proximidade entre os acionistas. Exatamente. Eu preciso de dinheiro hoje, eu vou tirar dinheiro à conta da minha empresa para pagar uma dívida que tenho. E esse tipo de situação provoca um sentimento de desconfiança na qualidade da gestão, na capacidade da gestão e, consequentemente, a concessão de crédito será sempre muito mais desafiante do que uma empresa que pauta por uma estrutura corporativa e de governo devidamente organizada, onde
Movimentar uma conta, por exemplo, requer mais do que 2 assinaturas. Para se fazer um pagamento tem que haver uma fatura. O pagamento é feito e há o pagamento de impostos no final do exercício, há o pagamento de salários, segurança social, etc, etc. Portanto, e há um caminho muito longo a percorrer, porque nós temos de educar o nosso empreendedor a deixar de fazer uma planificação ou uma gestão quase que familiar e ter uma visão mais corporativa e global. Muitas vezes nós olhamos para o mundo e olhamos para as empresas americanas e lemos aquelas histórias engraçadas. A empresa começou numa garagem de um estudante que não acabou a faculdade, mas que, como era um gênio, conseguiu criar uma aplicação, uma ferramenta. A ferramenta é esta que depois afetava a vida de milhões de pessoas. E estas empresas americanas depois internacionalizavam-se. As empresas angolanas têm exatamente o mesmo potencial. Angola é um país jovem, com jovens empreendedores. O que, na minha perspectiva, e nós no banco temos feito, é estudar o perfil dos investidores e através de parceiros, como o Nivaldo disse há pouco tempo, o próprio INAPEM e outros, tentar melhorar a capacidade de empreendedorismo destas entidades, porque não é só ter a ideia, mas é, sobretudo, garantir que esta ideia, eu normalmente digo que este sonho, seja materializado e que ao longo do tempo a empresa consiga crescer. Hoje está em Luanda, melhorou a sua gestão, adequou os seus mecanismos de controle interno, de risco, conseguiu expandir o negócio para as outras províncias em Angola, o negócio cresceu, ele precisa de capital, tem a sua contabilidade organizada, tem um plano de comunicação e imagem, tem controle interno, tem contabilidade e está preparada para, ou ir à banca e pedir o financiamento, ou ir à Bolsa de Valores e abrir capital social à sua empresa para que outros investidores, e há apetite em Angola, que outros investidores consigam retirar parte das suas poupanças, do seu capital e colocar nestas empresas. Portanto, o investidor, o empreendedor angolano tem de, muito rapidamente, se queremos dar este salto, tem muito rapidamente de adequar o seu modelo de gestão que tem hoje para um modelo de gestão mais atualizado e com muito mais abertura. A informação, a partilha de informação é extremamente importante. Nós, na banca, muitas vezes temos dificuldade em contactar os nossos clientes porque a conta está aberta, é movimentada, mas o endereço que lá está é da casa do dono. O número de telefone já não está associado. Tem um e-mail que não é um e-mail corporativo. Nós tentamos contactar o cliente, mas temos dificuldades. Vai a um centro hoje, depois deixa de aparecer. E é importante que quem gere um negócio consiga partilhar e ter esta informação sempre muito atualizada, porque hoje o negócio é dele, mas amanhã poderá ser dele, mas com um conjunto de investidores por trás para alavancar aquela empresa. Aqui uma deixa que eu gostaria de aproveitar, e isso é mais para a audiência. Estamos todos a tocar, os três a tocar num gap que existe no mercado, que é a educação financeira ou administrativa. Portanto, para os jovens empreendedores, há aqui uma oportunidade de criar empresas para formarem, para cobrirem esta dificuldade, este gap que o mercado tem, que é ensinar as pessoas, ensinar os empresários a melhor gerirem, a melhor abraçarem os preceitos de boa governança. Por isso, os jovens que nos estão a ouvir, pensem nisso, desenvolvam o vosso negócio de formação administrativa financeira na visão para as pequenas e médias empresas. Nós temos já empresas grandes que fazem esse serviço, mas estamos aqui a falar de custos. Uma empresa pequena, média, terá dificuldade certamente em poder incorporar esses serviços ou requisitar esses serviços por questões de custos. Uma pequena e média empresa, se orientar esse serviço para este segmento, poderá ter eventualmente sucesso. Por isso fica a dica, né? Como vocês dizem, os mais jovens, para pensarem nisso. Eu se permitirem, e aqui falar um bocadinho mais naquilo que é o sentido de acompanhamento, né? E aquilo que o Pedro e o Brolha acabaram de explicar. O que acontece? A Bolsa, como disse há bocadinho, é uma plataforma que vai permitir que as empresas se possam financiar, comprar e vender
valores mobiliários. E isso faz com que as pessoas, os investidores sobretudo, queiram acompanhar o seu dinheiro, perceber onde é que está o seu dinheiro. Por isso é que eu tento, e nós tentamos realçar aqui, a importância do relato financeiro. Porque o fator principal, não demos muita volta, é o dinheiro. O que conta aqui é o dinheiro. E as pessoas querem acompanhar esse dinheiro. E querem acompanhar em tempo real. Nós hoje em dia, a Bodiva já desenvolveu a carteira do investidor, que permite que o próprio investidor consiga acompanhar em tempo real, a qualquer hora, o seu investimento, a previsibilidade do pagamento de juros, simulações de compra e venda do seu valor mobiliário. Mas, se olharmos para aquilo que é o comportamento de uma empresa, se esta empresa não apresentar as contas nos períodos que são exigidos, o próprio investidor não tem confiança de meter lá o dinheiro porque não sabe o que é que está a acontecer. Não é? Então precisa de acompanhar essa empresa, precisa que essa empresa apresente o seu relato financeiro, que seja um relato financeiro justo, equilibrado, transparente. E quando se fala de transparência, e olhamos muito para aquilo que é a governança corporativa, a forma como a empresa está organizada, não é só a empresa apresentar por vezes aquilo que lhe é exigido, mas a empresa ir um bocadinho mais à frente e ser transparente, explicar, mostrar tudo aquilo que tem naquilo que são os seus conselhos de auditoria, conselho de remuneração, conselho executivo, conselho de administração, para que todo mundo esteja bem definido dentro da sua responsabilidade e possa ter um comportamento justo perante a atividade de cada um. E isso vai permitir com que os próprios investidores tenham confiança na empresa, porque vão perceber que a empresa está organizada, tem os seus funcionários segregados dentro de cada uma das suas funções e pode acompanhar depois aquilo que são os números da própria empresa e perceber os riscos de investimento que está a fazer junto daquela empresa. No que toca aqui a resposta ao Pedro, concordo plenamente, porque se uma empresa não consegue facilmente cumprir com os requisitos do banco, poderá ter mais dificuldade em cumprir com os requisitos da Bolsa. E a Bolsa, por ser um veículo muito mais aberto, muito mais disponível para o mercado, se não tiver esse tipo de informação, não será funcional para essa empresa. Porque nem a própria Comissão de Mercado de Capitais, nem a Bodiva vai permitir que esta empresa esteja a receber dinheiro via Bolsa para financiar a sua atividade e depois correr aqui um risco enorme. Exatamente, não dar resposta aos investidores. E então ficaríamos todos em xeque. Ficava a Comissão Reguladora, a Comissão de Mercado de Capitais, ficava a Bodiva e eventualmente até uma outra figura que também é exigida para aquilo que é o segmento de pequenas e médias empresas, que é o sponsor, que normalmente é uma figura ligada ao intermediário financeiro, ao banco, que faz o acompanhamento da empresa, não só no momento inicial, mas sobretudo no momento após a emissão, que vai fazer esse acompanhamento, vai explicando à própria empresa quais os passos a seguir, aquilo que deve divulgar em mercado, o que não deve divulgar em mercado, mas é fundamental que as empresas olhem para aquilo que é a sua organização interna, como disse aqui o Pedro, no ponto de vista de estarem estruturadas, poderem mostrar como é que estão organizadas, porque quanto mais organizadas estiverem, melhor controlam os seus custos, melhor controlam a sua estratégia, conseguem cumprir muito mais o plano que foi traçado por todos e no aspecto da decisão, a decisão torna-se muito mais fácil e muito mais justa para aquilo que é o futuro da própria empresa. E portanto, Pedro tem aqui uma coisa a dizer, e é só complementar que a figura do próprio segmento de pequenas e médias empresas não é vista somente aqui em Angola, é vista internacionalmente. E internacionalmente as próprias pequenas e médias empresas estão muito mais ligadas para setores de inovação e tecnologia, com muita gente jovem que não tem capacidade de poder financiar a sua atividade, que recebe esse apoio do mercado e que muitas das vezes surgem soluções que tornam-se bilionárias. Né? E hoje falamos de pequenos aplicativos, TikTok, Facebook, como outros produtos tecnológicos que saíram de ideias, de sonhos pequeninos, né? Mas que precisavam de financiamento. E com o tempo essas empresas foram melhorando a sua cultura de gestão, de controlo da sua própria atividade, que era pesquisa e desenvolvimento, e conseguiram chegar a valores bilionários e hoje estão cotadas em grandes bolsas. Olha, nós já estamos quase à reta final. Vou deixar aqui perguntas para cada um, para fecharmos, né, o tema. Braulio, dentro ainda do vasto mercado do setor petrolífero, qual é o potencial público-alvo para a capitalização via em bolsa, né? E quais são os seus benefícios diretos ou incentivos? Ok. Como eu disse inicialmente, o setor de serviços da indústria petrolífera angolana tem uma componente de conteúdo local muito grande. Temos várias empresas nacionais, temos
se calhar, o maior leque de empregados, né, de pessoas empregadas ou pessoas a trabalhar. Um leque de empregabilidade, um ratio de empregabilidade bastante elevado. O nosso quadro regulatório, o quadro regulatório da lei do conteúdo local, portanto, sofreu algumas alterações no passado recente, em 2020, em que se definiram regimes de concorrência para as empresas angolanas e empresas a operarem em Angola. E eu explico. Nós inicialmente tínhamos um panorama regulatório em que o ênfase estava nos parceiros. As empresas estrangeiras vinham para Angola à procura de pessoas que permitissem que elas ganhassem ou pudessem navegar no sistema de concorrência de concursos, de serviços. Este paradigma hoje mudou. Nós hoje temos um quadro regulatório que incide nos serviços que podem ser e devem ser realizados por empresas angolanas ou por empresas a operarem em Angola. O que é que isto traz? Isto obriga, o que é que isto trouxe? Trouxe uma subdivisão dos serviços. Nós temos o que nós chamamos um regime de exclusividade, quer dizer que para esse regime existe uma definição de serviços que só podem ser exercidas por empresas angolanas. Depois temos um regime de preferência, em que podem também concorrer empresas estritamente angolanas, portanto com capital angolano, acionistas angolanos, como empresas de direito angolano, isto é, empresas que possam ter acionistas estrangeiros, possam ter capital estrangeiro. E depois temos o terceiro regime, que é o regime de concorrência, onde qualquer empresa pode concorrer para um serviço. O que é que eu quero dizer com isto? Nós, tendo o regime de exclusividade, temos um leque de serviços que só podem ser realizados por empresas nacionais. O que é que acontece? Embora nós tenhamos um leque de serviços que devem ser realizados por nós, empresas angolanas, nós muitas vezes não conseguimos desenvolver esses serviços com eficiência, não conseguimos ter tecnologia suficiente para podermos efetivamente, eficientemente realizar esses serviços. Então, o leque está aí. Portanto, há uma definição de serviços, há uma definição de empresas angolanas, em grande parte médias e pequenas, no setor de serviços da indústria petrolífera angolana, e com esta oportunidade alarga-se o leque e a capacidade de elas poderem desenvolver mais serviços, como disse antes, com todos os benefícios que isso traz, não só para as empresas, não só para os acionistas, mas também para o país. E só dar aqui uma nota muito importante, que é no sentido de continuidade, né? Para o setor específico do Braulio, do engenheiro Braulio, que passa por um momento de transformação portanto, para produtos mais sustentáveis, muito mais próximos, muito mais amigos do ambiente. As empresas estão a precisar de financiamento, porque ainda é uma transformação cara. E quanto mais, como dissemos há bocadinho, quanto mais essas empresas estiverem organizadas, mais facilmente elas até podem atrair empresas maiores do mesmo setor que podem apoiar essa atividade. Podem fazer com que essas empresas grandes se tornem sócias destas pequenas e médias empresas e as ajudem, portanto, a melhorar aquilo que é o seu nível de produtividade, consigam fazer com que elas consigam crescer, empregar mais pessoas. E esse benefício, e falando um bocadinho mais dos benefícios, vão ser, sobretudo para o setor, vão ser para a economia nacional, nomeadamente dentro do produto interno bruto, que vamos produzir um bocadinho mais, e vamos conseguir empregar mais jovens, mais pessoas, porque estas pequenas e médias empresas estão ao papel da sociedade para isto, para poderem apoiar áreas sociais fundamentais para aquilo que é o crescimento do nosso país. Paralelamente a isso, para aquilo que são os potenciais acionistas destas empresas, existe dentro do Código de Benefícios Fiscais a possibilidade de reduções fiscais. E falo essencialmente do Imposto de Aplicação de Capitais, do IAC, que quer dizer que a empresa, caso a empresa esteja em mercado regulamentado, caso ela tenha admitido as suas ações, por exemplo, no mercado regulamentado, ela no fim do exercício, se tiver dividendos, o acionista paga metade do que é exigido se ele estiver fora do mercado. Se ele hoje paga 10 fora, se estiver dentro vai pagar 5%. Por outro lado, existe ainda uma outra componente de benefícios fiscais para acionistas que tenham mais do que 25% do capital social de uma empresa por um período de um ano, poderem ficar isentos
do pagamento do IAC. Portanto, há aqui condições próprias que podem ajudar os acionistas destas empresas a poderem estar no mercado e conseguirem sobreviver às dificuldades que o mercado tem. Isso sem querer rivalizar aqui com a banca, com Pedro, que é o serviço de dívida, por exemplo, é muito mais barato em bolsa do que num banco. O que não quer dizer que as empresas não venham a precisar dos bancos. Elas precisam muito dos bancos. Precisam dos bancos no ponto de vista de ajudá-las a estruturar a própria operação. Precisam, portanto, daquilo que é também o próprio serviço de advisory que os bancos podem dar a elas próprias. O que quer dizer com isso é que elas em mercado, efetivamente, conseguem um financiamento mais barato, é um processo mais complexo, mas que ao fim do dia pode ter aqui benefícios e que ao fim do dia podem permitir também que as empresas equilibrem, na verdade, a sua fonte de financiamento. Ela pode ir buscar investimento, crédito bancário, pode ir buscar também crédito ao mercado. E quando dizemos ao mercado, é o cidadão comum que vai tomar as suas poupanças e vai aplicar, mas ele precisa de estar confortável para poder aplicar o seu dinheiro nessas empresas. E essas empresas têm que fazer essencialmente apresentar informação organizada para que efetivamente os agentes económicos que têm dinheiro, não só nacionais, repito, não só nacionais, mas sobretudo internacionais, porque nós, Angola, continuamos a estar com um grande interesse por parte de investidores estrangeiros. E eles precisam dessa informação, precisam de confiança, precisam de perceber que aquela empresa é gerida pelo Braulio, pelo Pedro, pelo Nivaldo, e que eles apresentam total transparência naquilo que é a sua atividade, para que efetivamente eles se sintam atraídos e venham. E isso só nos vai ajudar a nós. E a Bodiva, nesse sentido, disponibiliza mais uma vez a sua plataforma para este segmento, com estes requisitos, que ao fim do dia só vem ajudar toda a economia. Exatamente. Perfeito. Olha, eu vou agradecer a vossa presença aqui. De certeza que a conversa tinha muito mais para dar, exatamente. Só queria mesmo para terminar, certo. Dizer que o que custa mais é começar. E acredito eu que a partir do primeiro momento, a partir da primeira emissão, a partir do primeiro caso de sucesso, teremos um processo muito mais facilitado, teremos muito mais empresas com apetite para entrarem em bolsa, teremos muito mais empresas com prospectos internacional e nacionalmente mais credíveis e, portanto, o Atlântico e a Bodiva e todos os parceiros stakeholders associados a este tema têm todo o interesse em garantir que este processo aconteça de uma forma sólida e porque no final do dia só agrega valor à economia angolana e sairíamos todos a ganhar. Com certeza. Vou agradecer mais uma vez a vossa presença, certamente que irei contar convosco para as próximas abordagens e também não posso sair daqui sem agradecer às instituições, à Bodiva, né, por terem nos recebido de braço aberto, o Banco Milênio Atlântico, a ICIPA e a você que esteve aí até esse momento. Quero lhe pedir que fique ligado a todas as plataformas digitais do Clube da Misha e da Bodiva, que nós iremos produzir mais conteúdos voltados à literacia financeira e até o próximo encontro. Até mais!